Olá, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Nós vamos começar uma nova etapa nos nossos estudos, conforme a nossa reunião na semana passada, nosso encontro online na semana passada. Nós vamos começar hoje a disciplina, portanto, de a apologética. Hoje eu vou apenas introduzir essa disciplina de uma forma breve, e na partir da semana que vem nós vamos desenvolvendo, portanto, a nossa matéria, tá? A nossa matéria. Apologética cristã, essa é a nossa, esse será o nosso estudo, portanto, que vamos desenvolver a partir de hoje, toda semana. Durante a semana eu deverei, portanto, postar as nossas aulas acerca deste assunto tão importante, que é o assunto de apologética, tá bom? Nós já combinamos que os irmãos vão, portanto, ter um único trabalho. Então, vocês vão fazer um único trabalho, que é justamente defender um tema, tá? Vocês vão defender um tema conforme eu expliquei no nosso encontro na semana passada, ok? Irmãos, quando nós falamos, portanto, de apologética cristã, eu quero primeiramente definir aqui com vocês o objetivo da disciplina. Nós temos como objetivo, portanto, apresentar de forma teórica, portanto, uma visão introdutória dessa disciplina, dentro de uma perspectiva reformada, obviamente, e a nossa intenção com isso que vocês, como aluno, tenha, portanto, habilidade não só conceitual, mas que vocês saibam, a partir daquilo que nós vamos apresentar, dos princípios que nós vamos apresentar, vocês, portanto, saibam lidar com as questões apologéticas do dia a dia, as questões que diz respeito à fé, que diz respeito aos assuntos que a Bíblia trata em termos de apologia. Até porque, veja, nós vivemos um tempo onde há diversos questionamentos, há diversas questões que são levantadas em relação à Bíblia, em relação à nossa fé, e queremos com isso que você saiba lidar, você saiba dar uma resposta adequada, uma resposta coerente, com de acordo com os princípios das Escrituras. O nosso referencial teórico, aqui o material que eu utilizo, os irmãos podem ter aí como indicação Apologética para a Glória de Deus. Esse livro é do John Frame, a editora Cultura Cristã. Se esses irmãos vão conseguir observar, mas é esse livro aqui, ó, tá? É esse livro aqui, Apologética para a Glória de Deus. Nós vamos utilizar também esse livro aqui, é muito bom esse livro, irmãos. Ó, esse livro aqui, ó, Por que Você Acredita? O autor é Scott Olive. E nós temos esse aqui também, Apologética Além da Razão, que é o que está indicado aí, a James Sitch, da Cultura Cristã também. Esses livros são considerados, em termos de apologia, um dos melhores, tá? Então, o material que nós vamos utilizar, além, óbvio, de artigos complementares, estudo pessoal, obviamente, mas o material de apoio será este que eu indiquei para vocês. Se quiser adquirir, eu acredito que o livro Por que Você Acredita, esse aqui, ó, que eu indiquei para os irmãos, ele lida de uma forma bem sucinta com questões, por exemplo, por que crer em Deus? Por que crer em milagres? Por que crer que Jesus ressuscitou dos mortos? Então, assim, de uma forma mais profunda, é esse aqui, mas ele é mais técnico, tá? Esse livro aqui, Apologética para a Glória de Deus, ele é um livro mais técnico,
que é mais filosófico, tá bom? Então, vai demandar um pouco de paciência. Mais um livro bem prático é o Porque Você Acredita. Então, se fosse investir numa bibliografia inicialmente, eu creio que vocês poderiam investir nesse aqui. Aí, depois, vocês investiriam em apologética além da razão. Então, mas se quiser todos, então podem, os três não são dinheiro jogado fora. Tá bom? Apologética, a base ou as bases da nossa aula, ou a base da apologética, se encontra nesse texto da primeira carta do apóstolo Pedro. Então, eu vou pedir você que dê uma pausa aí no vídeo, na videoaula, e você leia 1 Pedro, capítulo 3, os versículos 15 e 16, diz assim: Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir da razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fique envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. A palavra que ele diz aqui, para que os irmãos estejam sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vocês. Por que vocês creem dessa forma? Porque creem em Jesus? Porque ter essa fé num Deus em que você não pode ver? Porque acreditar num livro que para muitos a Bíblia Sagrada é um livro ultrapassado? Por que crer nessas coisas? Então, Pedro vai falar que nós precisamos estar preparados, e estar preparados aqui não é ter um bacharelado, um doutorado em teologia, não é isso, é saber defender a sua fé, argumentar acerca da sua fé. Nós vamos ver no decorrer da nossa exposição que há formas de você, portanto, apresentar a sua fé, defender a sua fé diante dos diversos questionamentos que surgem na sociedade. Então, veja, a apologética, com esse objetivo, nós temos, portanto, queremos, portanto, servir a Deus e a igreja, nós queremos ajudar os crentes a levar a cabo essa ordem aí de 1 Pedro, de 1 de Pedro, justamente ensinando como defender, como falar da razão da esperança que há em vocês. Podemos defini-la como a disciplina que ensina os cristãos, portanto, a dar uma razão para a sua esperança. Se a definição de apologética, de uma forma bem simples, seria justamente essa: ensinar os crentes a dar uma razão para a sua esperança, a dizer por que eu acredito dessa forma, tá? Por que eu acredito dessa forma, e usar argumentos para isso, usar argumentos para isso. Eu quero, contudo, nós precisamos, então, e de acordo com John Frame, ele faz isso, distinção de 3 aspectos da apologética, segundo alguns apologetas como Frame, é possível distinguir 3 aspectos da apologética. E aí eu quero fazer essa distinção. Primeiro, a apologética como prova. Aqui, os apologetas vão dizer que quando você utiliza a apologética como prova, aqui há uma apresentação, portanto, de uma base racional para a fé, ou provando que o cristianismo é verdadeiro. Em outras palavras, ele está dizendo que na Bíblia nós podemos perceber, ao contrário do que as pessoas dizem assim, não preciso defender a minha fé, nós não precisamos defender o evangelho. Obviamente que não, o evangelho por si mesmo se basta. Mas enquanto filhos de Deus, nesse caminho da evangelização, de pregar o evangelho da graça, nós precisamos mostrar para as pessoas que a palavra de Deus ela é verdadeira, e que em dados momentos a Bíblia fornece evidências dessa verdade, oferece evidência dessa fé, dessa confiança. E nós podemos aprender isso com os apóstolos. Veja, Jesus e os apóstolos, com frequência, eles utilizaram ou eles forneceram
as pessoas que tinham dificuldade para crer, para crer que que o evangelho fosse verdadeiro, eles forneceram evidências para isso. Nós podemos ver, por exemplo, se os irmãos, os textos que vou pedir para vocês lerem, o texto de João 14, verso 11, 1 Coríntios 15, verso do 1 a 11, ali está falando da ressurreição, e especialmente Paulo vai dizer, Jesus, ele ressuscitou e demonstrou, e se apresentou com provas cabais, com evidências de que era real aquela ressurreição. Mas eu quero ler para vocês aqui, João capítulo 20. No Evangelho de João, nós temos aqui no capítulo 20, especialmente os versos 24 a 31, o propósito do Evangelho de João, especialmente ele revela qual é o propósito, portanto, dos sinais que foram registrados ali no Evangelho de João. Diz assim a palavra de Deus, a partir do verso 24, ele diz assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, então, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puser o meu dedo e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega também a tua mão e põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me vistes, crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, veja aqui no texto, usando o exemplo aqui de Tomé. Tomé não estava acreditando, mas Jesus chegou para ele e falou assim, olha, você não quer provas? Então, está aqui a prova que você precisa. E aí Jesus diz, bem-aventurado aqueles que não precisam ver para crer. Então, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem? Sim, obviamente. Não está tendo uma contradição aqui no texto. Porém, quando a Bíblia fornece evidências, nós precisamos apresentar essas evidências às pessoas. E aqui no caso de João, Jesus está dizendo... Aliás, João está dizendo que Jesus fez muitos outros sinais, mas esses foram registrados no Evangelho para que as pessoas creiam que Jesus é o Filho de Deus. Então, veja, os sinais testificavam da pregação do Evangelho. Então, aqui é só um exemplo que nós, quando a Bíblia fornece, os nossos estudos fornecem, nós precisamos utilizar dessas evidências para provar, por meio de argumentos, que o Evangelho, que a nossa fé é uma fé real, não é uma fé no escuro, tá? Então, a primeira distinção que nós podemos perceber na apologética é que a apologética ela pode ser utilizada como prova, e aqui é quando você utiliza argumentos, evidências para provar a sua confiança em Deus. Os próprios crentes algumas vezes duvidaram, justamente eles duvidaram, e nesse ponto a apologética se torna útil para eles, mesmo a parte do seu papel no diálogo com os descrentes. Então é necessário que você utilize dessas evidências bíblicas para apresentar a sua fé. A apologética como defesa. Então veja, e quando eu falo aqui de defesa, estou dizendo que a apologética, portanto, como você respondendo às objeções dos descrentes. Paulo descreve sua missão, por exemplo, lá em Filipenses 1:7, como defesa e confirmação do Evangelho.
E se nós observarmos, muito dos escritos do apóstolo Paulo, em certo sentido, é um discurso apologético. Pense, muitas vezes Paulo vai responder, principalmente lá em 1 Coríntios, quando ele vai defender o seu apostolado, Paulo se utiliza da apologética. Então, a apologética ela pode ser como uma defesa, quando você, então, vai responder às objeções de descrentes, e ali você está defendendo a sua fé. Jesus lidou de forma defensiva quando ele lida com as objeções de líderes religiosos no seu tempo. Então, veja, a apologética, em primeiro momento, ela pode ser utilizada como prova, quando você argumenta, apresenta evidências da sua fé, da sua confiança. A apologética pode ser como defesa, quando você precisa defender a sua fé, defender aquele seu ponto de vista, e Paulo fez isso, como nós vimos aqui no texto. É óbvio que Paulo, muitas vezes, ele responde às objeções de pessoas imaginárias. Quando eu digo aqui, ele cria um diálogo imaginário ou pessoas reais. Aliás, ele cria um diálogo imaginário para apresentar uma verdade bíblica. Ou quando Paulo lidava mesmo com pessoas reais, na carta aos Romanos, ele faz isso. Paulo sempre utilizava da apologética também de forma defensiva. E a apologética como ofensiva. Se a defensiva é as pessoas, quando elas atacam a sua fé, você responde de uma forma argumentando, de uma forma lógica. A apologética de forma ofensiva é quando você, portanto, ataca o pensamento dos descrentes, tá? Você ataca o pensamento dos descrentes. E nesse aspecto, Fromm ele faz uma afirmação interessante que diz o seguinte: há quem defina a apologética apenas como defesa da fé. Contudo, essa afirmação poderá ser enganosa. Deus chama o seu povo não apenas para responder às indagações de descrentes, mas também para atacar a falsidade. Veja aí na sua Bíblia, 2 textos. Primeiro, Salmo 14. Salmo 14, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, eu vou fazer a leitura. Salmo 14, verso 1, ele diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompe-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para o filho dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Então, aqui, ele está atacando o pensamento do descrente. Ele está dizendo, o insensato, ou seja, o descrente, ele afirma não há Deus. E eles, portanto, se corrompem a partir dessa afirmação. Porque se não há Deus, eu posso fazer o que eu quiser, pois não há um limite imposto a mim, já que Deus não existe. Tá? O ateísmo, ele prega justamente essa verdade. Outro texto é o texto citado aqui no final, 2 Coríntios 10, 2 Coríntios capítulo 10, eu vou ler os versos 4 e 5, olha que o apóstolo Paulo vai dizer: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Sofisma aqui é uma mentira, uma mentira, como é que eu posso dizer? Uma mentira usada como se fosse verdade. Então, você dizer, os fins justificam os meios. Os fins justificam os meios. Isso aí é uma mentira, mas você maqueia como se fosse verdade. Isso é um sofisma, tá? É um argumento
falso, um argumento falso, mas defendido como se fosse verdadeiro. O pensamento não cristão é estúpido, ou seja, estúpido, insensato, sem discernimento, segundo as Escrituras. Logo, uma das funções da apologética é a disputa ao pensamento como aquilo que ele realmente é, ou seja, estúpido, insensato. Por exemplo, a insensatez do ateísmo de argumentar que não é Deus. Um apologeta, portanto, precisa ser um crente comprometido com o senhorio de Jesus Cristo. Para que ele possa defender a sua fé, ele precisa ser comprometido com o senhorio de Jesus Cristo. Então, irmãos, essa é apenas a nossa aula introdutória. E aí, no próximo encontro, nós vamos desenvolver esses assuntos cada vez mais, tá bom? Deus abençoe a vida dos irmãos, que tenham todos um excelente estudo e um bom proveito daquilo que ouviram, em nome de Jesus. Amém.